Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, que é quem nos protege, nos fortalece, Senhor Deus, e revela a tua vontade para nós. Então, fala conosco mais uma vez, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, eu estava pensando no que trazer para a gente compartilhar da palavra do nosso Deus, e aí eu me deparei com essa imagem. E o que é que vem à mente para vocês, quando vocês parem e ver essa imagem que é lá da Espanha, é de uma cidade lá da Espanha. Uma casa edificada, não, aí não é uma rocha, aí é um penhasco. Aí eu vou perguntar a vocês tinham coragem de morar numa casa dessa? Tem coragem de morar numa casa dessa, sim? A gente vai pensar um pouco sobre o que é uma casa edificada sobre a rocha, para que a gente reflita e a gente pense se a nossa casa tem alguns fundamentos. O que é que está faltando? O que é que está faltando melhorar? Porque todo mundo sempre precisa melhorar. A gente sempre precisa melhorar em um ponto. Às vezes a gente está indo bem em determinado elemento da nossa casa, e às vezes a gente fraqueja e precisa que Deus venha renovar, chame a atenção, puxa a orelha de vez em quando, você relaxou nisso, tem que voltar. E aí é para a gente refletir sobre se a nossa casa realmente está sobre a rocha. E eu queria mostrar outra imagem para vocês. Deixa eu ver. Tá. E essa casa aí? Aparentemente, essa casa estava... você tem essa imagem aqui, não é a mesma casa. Essa aqui, eu vi na internet. Olha só o que diz a reportagem. Avaliadas em mais de 222 milhões. Casas à beira de penhasco podem desabar e proprietários se recusam a deixar local nos Estados Unidos. É uma casa, não uma casa, é uma mansão, aparentemente, talvez quem olhasse de longe, não faltava nada na casa, Deve ter 10 quartos, suítes, e deve ter um monte de coisa dentro daquela casa, mas, aparentemente, quem olhasse de fora, talvez pensasse, porque a imagem não fica muito bom nesse fundo. Viu, pastor, que a gente tem que melhorar esse fundo, botar um fundo branco em algum momento? Aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas aqui tem algumas rochas também. Tem mato, mas aparentemente algumas pedras. Aqui também, uma parte parecendo de pedras, mas você vê que embaixo, aqui, é areia, É como se fosse... É areia. Ou seja, adiantou ter uma casa de quase 200 milhões, que aparentemente parecia ser a casa mais confortável do mundo, mas construída sobre areia. Olha uma outra casa aqui. Aqui é rocha, mas essa pessoa inventou construir essa casa aqui em cima dessa rocha. Eu fico imaginando o que leva alguém a construir um terreno como este. Imagina o grau de dificuldade para construir essa casa, mas ela está em cima de uma rocha. Você construiria uma casa assim, nesse terreno? Será que construir uma casa dentro da palavra de Deus dá trabalho ou não dá? Essas imagens só para chamar a nossa atenção, fazer a gente pensar um pouco. Porque quando Jesus falou, o que a gente vai ler aqui agora, em Mateus 8, abre aí, por favor, do 7, a gente vai ler do 24 ao 29. Mateus, capítulo 7. Jesus aqui está falando uma série de discursos, Nós estamos estudando o Sermão do Monte, e Jesus, após o finalzinho dos capítulos 5, 6, 7, tem um desfecho que Mateus colocou aqui. Nosso irmão Roberto está aqui, está
deixando assim, a Bíblia aberta para os irmãos. E aí, na minha versão, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces onde? Na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus acabou de dizer essas coisas e as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. É interessante esse detalhe aqui de Mateus, quando ele fala que Jesus falava como se tivesse autoridade. Tem texto que diz assim, como se ele tivesse autoridade própria. Tem versão que traz assim. É porque era muito comum os rabinos ensinarem, fazendo menção a outros rabinos. Eu disse não sei quem, isso e isso. Eu estou falando, o que eu estou falando não é de mim mesmo, estou falando em nome de rabino fulano de tal, de mestre fulano de tal. Então, Jesus, quando ensinava, ele não precisava chamar para si a autoridade de ninguém mais, porque ali estava a própria palavra de Deus, né, o próprio Filho de Deus, ensinando acerca de o que é o reino de Deus, o que é servir a Deus, o que é ter uma casa realmente onde faz diferença nos momentos de dificuldade, porque dificuldade todo mundo passa, todo mundo pode ficar doente, todo mundo pode ficar desempregado, todo mundo pode ter um problema de relacionamento. O que vai fazer diferença é onde está construída a sua casa. E com certeza, meus irmãos, minhas irmãs, quando os discípulos, as pessoas pensaram, né, ouviram essa passagem, essa explicação de Jesus, com certeza eles não tinham em mente aquelas mansões, né, que a gente viu naquelas imagens. Mas as casas da época, como é que eles construíam casas naquela época? E aqui está a diferença. Essa casa aqui, se você olhasse, se você estivesse aqui, e você olhasse para essa casa, não teria aparentemente diferença alguma. Se você estivesse aqui nesse ponto, olhando para cá, essa casa e essa casa estariam mais ou menos no mesmo nível. Só que existe uma diferença muito grande, porque esses aqui, antes de construírem, cavaram, até chegar na rocha firme. O que a gente faz, né? Que faz um alicerce? O alicerce é feito para isso, né? Para poder você dar uma base sólida para construir a casa. Você não consegue construir em cima do terreno, assim, né? Do que está na superfície. Você cava até achar um lugar um pouco mais firme e faz uma base de concreto ali para poder você construir a sua casa. E esse aqui não. Esse aqui, você vê que ele não cava. Ele coloca essa construção a partir daqui. Jesus compara quem não cava para construir a casa, quem não tira, né, as coisas da superfície, quem não busca, porque aquele que cava para construir a casa é aquele que busca o fundamento. O fundamento não está na superfície, mas está na profundidade daquela busca que esse construtor faz para poder construir a sua casa. E isso fala para nós da nossa busca por Deus. Nós não podemos construir a nossa casa na superficialidade de um relacionamento com Deus. Temos que construir a nossa casa com alicerces que vão mais profundo, que vão buscando, vão tirando os entulhos e vai buscando até encontrar uma base sólida, uma base forte. Isso fala do nosso relacionamento com Deus, fala de coisas que precisam ter na nossa vida enquanto indivíduos e nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas, com certeza, vocês que convivem, às vezes, marido e mulher, mãe e filho, irmãos, sempre vai ter alguma coisa que talvez você não se
poxa, poderia ser, mas não é. E aí, como é que você lida com isso? Como é que você reage quando o outro não é exatamente como você gostaria que fosse? E Senhor Jesus vai estar falando sobre essa questão da gente ouvir e praticar. Ouvir, não adianta a gente só ouvir, a gente vir para a igreja, a gente ouvir milhões de sermões, e a gente não praticar. Na nossa vida individual e na nossa casa. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A palavra de Deus é a base da sua casa? Sim ou não? Pode provar? Prova para mim o que tem na sua casa. Fazer algumas perguntas e você responda para você mesmo, porque Jesus está falando aqui, ele está encerrando alguns discursos, né? E ele está Mateus 5, 6, 7, e aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês não precisam responder para mim, respondam para vocês, naquilo que vocês precisam mudar, se está faltando, ou se está tudo ok, se tem que melhorar. Tem obediência na casa de vocês? Mateus 7, 21. Quem pode abrir e ler rapidinho? Mateus 7, 21. Só até aí mesmo, irmã. Na casa de vocês, como é que está o nível de obediência à palavra de Deus? De 0 a 10. Vai fazendo assim, o que é que está faltando? O que é que está faltando melhorar? Tem oração na casa de vocês? Mateus 6, 5. Diz assim, ó. E vocês, quando orarem, não sejam como os hipócritas. E Jesus vai falar, depois, como é a oração do Pai Nosso. Engraçado o texto. E vocês, quando orarem, não é se orarem. Quando orar, você vai ter que orar. Você vai orar. E aí eu pergunto, na casa, na sua vida, tem oração? Na sua casa, na sua família, tem oração? Vamos lá. Na casa de vocês tem generosidade? Generosidade de uns entre vocês, generosidade para com pessoas também de fora. Mateus 6, 2. Mateus 6, 2 diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, na minha versão diz, quando você der esmola, ou seja, quando você ajudar, ou seja, você vai ser uma pessoa, você que é meu discípulo de Jesus, você vai ser uma pessoa generosa. Você vai ser uma pessoa que se importa com os outros. Você vai ser uma pessoa que não está preocupada apenas com o seu bem-estar, mas você se preocupa com os outros. E no 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Então, vai anotando, na casa de vocês, são esses fundamentos que fazem a casa funcionar. Tem generosidade? Tem jejum? Mateus 6,16. Quem pode ler Mateus 6,16? E aí, quando jejuarem? Não é se jejuarem. Então, eu sou uma das primeiras a dizer, Senhor, tenho que melhorar muito nessa área de jejum. E jejum é uma disciplina que faz com que você seja mais quebrantado na presença de Deus. Você se sente mais... Não é que a gente vai mudar Deus, né? A gente não vai fazer barganha com Deus, mas é diferente quando a gente jejua. Tem um mistério aí que a gente precisa aprender a jejuar mais. Tem descanso na casa de vocês? É o que mais tem? Mateus 6, 25. Esse texto fala sobre pessoas que estão o tempo todo preocupadas, ansiosas com aquilo que vai comer, com o que vai vestir. E é engraçado, né? Eu sempre chamo a atenção de Sérgio, porque é uma pessoa que trabalha demais.
E aí, quando eu fico falando com ele, eu falo, olha, você tem que descansar, eu sei que você tem atribuições, tem, né, questões mil. E aí eu fico brincando com ele assim, é porque quando Deus deu o mandamento do descanso, ele esqueceu de você. Ele esqueceu que você não ia poder cumprir. Aí Deus se passou. Porque a gente sempre coloca a desculpa para não obedecer a palavra de Deus. Então, se Deus diz que você precisa descansar, não seja rebelde, descanse. Descanse. O mundo não vai acabar se você tirar um dia de descanso. Porque Deus não erra. Ou Deus erra? Então, ele sabia da minha rotina, ele sabia da sua rotina, ele sabia da rotina de todo mundo. Então, se ele diz que é para você descansar, descanse e dê descanso. Porque não adianta também só um descansar e encher o outro de trabalho. Descanse. Descanse no Senhor. Descanse e dê descanso. Seja alguém que provê também descanso para as pessoas. Não seja uma pessoa que só traz problema, só traz, né, reclamação, porque reclamação cansa. Ouvir reclamação o tempo todo cansa. Então, não seja uma pessoa reclamona, não seja uma pessoa um reclamão. Então, descanse e dê descanso. Tem diálogo? Tem diálogo na casa de vocês? E quando o outro não quer conversar? Quando o outro diz assim, ó, hoje não, porque meu dia foi assim, tal, depois a gente conversa. A gente tem que aprender a lidar. Tem que, às vezes, aprender a encontrar o tempo certo para falar. Nem tudo a gente precisa falar na hora, porque tem que chegar, eu tenho que resolver. E, às vezes, a gente leva ao extremo, até aquela passagem, não deixar o sol, né, passar sobre sua ira, não, tenho que resolver hoje. Não é bem assim. Às vezes, não é o momento de você resolver. Às vezes, você tem que esperar a poeira baixar, para você depois conversar. Mateus 5, de 23 a 25, é um texto interessante, porque ele fala que quando Jesus diz, né, que se a gente for até adorar a Deus e tiver alguém ter algo contra a gente deveria primeiro, antes de apresentar nossa oferta, tentar se reconciliar. E vai dizer assim o texto: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Olha que interessante. O primeiro fala que é com seu irmão. E o texto seguinte, com o adversário. Imagina que a gente precisa aprender com o nosso Senhor Jesus a saber conversar com todo mundo. Conversar com quem é próximo, com quem gosta da gente, com quem, né, é nosso irmão ali, mas, às vezes, a gente tem que aprender a conversar com o adversário. Conversar com o vizinho. Então, o diálogo é muito necessário, mas vamos ter sabedoria, né? Não é tudo que vem à mente que eu vou falar, porque tem gente que fala assim, ó, porque eu sou sincera. Porque eu sou sincera, então eu falo tudo, eu falo o que está no meu coração. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes eu tenho que filtrar. Quando no início do meu casamento, eu tinha uma estratégia, Deus me deu uma estratégia. Quando eu ficava zangada com o Sérgio por algum motivo, eu ficava assim, acho que assim, Deus, acho que eu vou filtrar 70% da raiva e ficar só com 30%. Aí eu filtrava como? Lembrando das coisas boas dele. Eu lembrava assim, poxa, ele pisou na bola e tal, mas ele é bonzinho nisso, ele faz aquilo e tal. E eu conseguia pegar minha raiva de 100%, tirar 70%, ficava só com 30%. Aí, quando chegava na hora, conseguia conversar. E pior que a gente, mulher, é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque mulher, às vezes, consegue fazer de conta que está tudo bem, né? Aí bota a comidinha,
tal, e ele está crente, achando que está tudo bem. E depois você chega. Vamos conversar? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a ter diálogo. A tua casa tem que ser um lugar onde as pessoas podem conversar, podem se abrir, podem relaxar. É? Não é armadilha. Tem que amaciar primeiro, para depois a gente... Depois chama no eixo. São necessários muitos materiais para construir uma casa. Né? Falei, tudo isso que eu trouxe para a gente refletir, a oração, o jejum, o diálogo, o descanso, vamos encarar como materiais que nós precisamos, né, aplicar para que a nossa casa seja uma casa equilibrada. E aí, se você tiver tudo isso, você vai ter uma casa linda, maravilhosa. Amém? Uma casa linda. Olha que casa linda. Para essa criança, essa casa é linda? Não importa a aparência, se é do que os outros de fora veem. Porque aquelas imagens anteriores tinha uma casa maravilhosa, aonde? Num penhasco de areia. Mas o que importa é realmente que a nossa casa, a sua casa, a minha casa, seja uma casa baseada na presença do nosso Deus. E Ele vai nos ajudar, vai nos dar graça para a gente vencer. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que as nossas casas sejam lugares de amor e da presença de Deus. E que a nossa casa aqui também, isso vale também para a nossa casa enquanto igreja, né? Que possamos prover tudo isso uns pelos outros. Eu costumo falar que isso, assim, tem pessoas que gostam de vir para culto de oração e tem gente que não gosta de vir para culto de oração. Eu não sei, eu não consigo entender até hoje. Porque quando você precisa, você vem para receber ajuda. Mas quando você é ajudado, você vem para quê? Para ajudar outros, para fortalecer a fé de outros. Então, é por isso que a gente se reúne, para que a gente possa, né, fortalecer uns a vida dos outros. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu queria chamar nosso pastor ou a pastora para orar.